noite. Eu convido a igreja para abrir as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia! A palavra de Deus, ela fala por título aqui, Jesus transforma a água em vinho. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Igreja, eu já vou lendo para adiantar, porque as horas se passam, nós não nos espera, E eu quero ler aqui, desde já no primeiro versículo do capítulo João, que diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali portas cestalhas de pedra para a purificação do judeu, e em cada uma cabiam 2 ou 3 amundes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Amém, né, igreja? Maravilhoso seja o nome do Senhor. Eu estava preocupada com que palavra, eu ia trazer nessa noite, como alimento do Senhor, para a sua igreja. E ali, irmãos, eu vi a semana toda, pensando e buscando e falando com o Senhor. E o Senhor, Ele me deu essa palavra, irmãos, porque quantos de nós precisamos de um milagre? Aleluia! Se nós formos perguntar aqui, quem precisa de um milagre? Irmãos, eu creio que até as crianças vão levantar a mão, e vão dizer que precisa de um milagre. E a palavra de Deus, ela que vem falando, sobre o primeiro milagre que o nosso Jesus Cristo fez em público. Creio que Jesus fez vários milagres, ao decorrer da sua existência, mas aqui a palavra de Deus fala sobre o primeiro milagre que o nosso Senhor, Ele fez em público. E a palavra de Deus diz, irmão, que Jesus foi convidado para aquela festa. A palavra de Deus diz que aqui era uma festa de casamento. E a palavra do Senhor, ela fala, igreja, que Maria já estava naquele lugar. E depois Jesus chegou. E nós sabemos, irmão, que se você procurar se aprofundar nessa palavra, você vai descobrir, que o povo daquela
noite. Irmãos, e naquela época, né, se nós formos ver agora, para nós fazermos um casamento, né, Lena, de um filho nosso ou de uma filha, irmãos, nos traz uma grande preocupação. A nossa preocupação é que não falte nada, né? Não falte nada para o seu convidado. Irmãos, e se nós formos fazer uma festa de casamento hoje, ou até mesmo aniversário de um filho, igreja, se nós formos fazer, nós vamos fazer, né? Costumamos fazer 2 horas, 3 horas de festa, o máximo umas 4 horas de festa, né? E não costuma passar disso. E a responsabilidade daquela família seria, por costume daquela época, o casamento durava 6 dias a 13 dias, 1 semana a 2 semanas, que teria que alimentar aquele povo e aquela multidão. Igreja, e a palavra de Deus vem dizendo que ali naquele casamento, né, quando estava naquela festa, faltou vinho. E Maria sabia que chegou o conhecimento de Maria, porque ela estava ali também com Jesus, que faltou vinho naquela festa. Irmãos, e nós louvamos o nome do Senhor, porque Maria estava naquele lugar. E Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa para aqueles noivos não passar aquela vergonha. E a palavra de Deus, ela vem dizendo que quando chegou ao conhecimento de Maria, Maria foi ter com Jesus. E Maria falou com Jesus que faltou o vinho. E Jesus falou para Maria: o que eu tenho contigo, mulher? Irmãos, ali Jesus estava querendo falar com Maria que ele estava ali naquela festa, apesar, né, dele estar naquele lugar, ter sido convidado. Igreja, Jesus estava querendo dizer para Maria que primeiro ele teria que consultar o Pai. E quantas das vezes, irmão, trazendo para a nossa vida do dia de hoje, quantas das vezes queremos ter decisões, Lena, por nossa conta própria. E Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele não fazia nada a não ser primeiro consultar o seu Pai, né? Por isso Jesus falou: o que eu tenho contigo, mulher? E eu creio que ali Jesus, né, ele falou com o Senhor e consultou o nosso Deus Criador, o seu Pai. E ali a palavra de Deus, ela vem falando, irmão, que Maria, apesar de Maria ter tido aquela palavra de Jesus, Maria conhecia o seu filho. Maria sabia quem o seu filho era. E Maria falou para o servente: olha, faça tudo o que eles te mandar fazer. E o que o nosso Deus, ele está convidando a cada um nesta noite é para que nós tenhamos confiança nele. Ainda que hoje tu não ouviu uma palavra da parte do nosso Deus, aquilo que você quer ouvir. Porque Maria foi ali falar com Jesus e Maria não ouviu aquilo que Maria queria ouvir. Mas Maria tinha certeza que Jesus ia fazer alguma coisa. Igreja, o que o Senhor está nos convidando hoje, para que você tenha certeza daquele que você serve. Que o Deus que você serve, mesmo que você não tenha a resposta que tu está esperando nesse exato momento,
certeza que Ele irá fazer alguma coisa por você. Irmãos, a palavra de Deus diz que a fé provém daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E a palavra de Deus diz que Maria falou: faça tudo o que Ele te mandar fazer. E a palavra de Deus aqui, ela diz que Jesus chamou o servente: vem, enche aquelas talhas, enche elas de água. Irmãos, o que o Senhor está nos convidando nesta noite é para que tu encha a tua talha nesta noite. É para que tu enche o teu vaso nesta noite. É para que você nesta noite se revista do poder de Deus, igreja. Nós estamos nesse culto e o Espírito Santo está nesse lugar para te encher, para te renovar. Onde nós fomos um culto ali maravilhoso, irmãos, e hoje nós estamos em outro culto. E o Deus que nós estamos cultuando ali ontem é o mesmo Deus de hoje. Assim como nós sentimos a presença de Deus naquele lugar, basta somente cada um de nós nos ligarmos, porque o Espírito Santo de Deus nesta noite está mandando você encher as suas talhas, está mandando você encher o teu vaso. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, temos uma nova semana pela frente, igreja. E agora é hora de você se revestir, de você se encher da virtude do Espírito Santo. Enche o teu vaso nesta noite. O Espírito Santo está convidando, enche o teu vaso nesta noite. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela fala, irmão, que ali os serventes foram encher aquelas talhas. E a palavra de Deus diz que quando Jesus foi ali, né, intercedeu por aquela água, porque era somente água o que estava dentro daquela talha. Mas a partir de que Jesus colocou as mãos dele sobre aquelas talhas cheias de água, a palavra de Deus diz que aquela água transformou-se em vinho. É o que o Senhor está falando nesta noite, igreja. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar o teu ser. Ele está aqui para fazer um milagre. Mas é necessário que tu encha a tua talha. É necessário que primeiro tu faça o querer de Deus. Porque Maria falou: faça tudo o que Ele te mandar. E o que o Senhor está falando nesta noite? Tu estás fazendo tudo aquilo que Ele te mandar? Tu estás fazendo tudo aquilo que Ele tem te mandado? Irmãos, aqui a palavra de Deus diz que Maria, né, falou com o Senhor Jesus. E o Senhor falou para aquele servente: faça tudo o que Ele te mandar. E Maria falou para aquele servente: faça tudo o que o Senhor mandar. Faça tudo o que Ele mandar. Irmãos, o segredo de receber a vitória, o segredo de tu receber o teu milagre, a receita do teu milagre é fazer tudo o que Ele te mandar. Aleluia. Foi falado aqui sobre os dons. Foi falado aqui sobre os dons no começo do trabalho. Se você tem o dom de louvar, continua louvando. Se
Senhor está vendo, igreja, a tua caminhada. Aleluia, Jesus. O Senhor está vendo a tua dedicação. E a palavra de Deus, ela fala, irmão, que Deus não desperta o seu povo vazio. Aleluia. E a palavra de Deus, ela fala ali que o Senhor transformou aquela água em vinho. E a palavra de Deus, ela diz aqui, igreja, no livro de João. A palavra de Deus aqui, ela relata, igreja, que os serventes, trouxeram aquela água e o Senhor transformou em vinho. E aquele mestre Sala, irmãos, aqueles mestres, quando foram provar aquela água, aquele vinho que foi transformado em vinho, aquela água que foi transformada em vinho, o Senhor, irmãos, Ele é poderoso. Aqueles homens falaram que de costume dava um primeiro vinho para que o povo bebesse. Porque quando o povo bebesse aquele primeiro vinho, que era o melhor, irmãos, a tática ali era que o povo já estivesse cheio. E cheio quando fosse beber. O vinho que vinha depois já não ia mais sentir, Porque uma pessoa cheia de vinho, quando vai beber mais tarde, o vinho inferior não vai sentir. Mas a palavra de Deus, ela diz, igreja, que aqueles serventes falaram: você chamou o noivo para falar com ele. Vocês escolheram o vinho, por último, o melhor vinho, para que fosse servido. Irmãos, o que eu quero te dizer hoje, o que o Senhor está falando hoje para a igreja: não se preocupe com a hora do teu milagre. Foi falado aqui sobre tempo. Irmão, não se preocupe com a hora. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, querendo que o nosso milagre aconteça na nossa hora e no nosso tempo. Mas o Senhor aqui falou no começo do trabalho sobre tempo. Irmãos, deixa o tempo de Deus acontecer. Porque tudo no tempo de Deus é melhor, igreja. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Nós vimos, irmãos, que se um pé frutífero, ele dá o seu fruto ali. E se você for colher aquela fruta, e antes do tempo, aquela fruta vai vir azeda para a tua boca. Talvez você nem irá conseguir comer aquela fruta direito. Às vezes você vai dar uma mordida e tu vai jogar aquela fruta fora, porque você não vai conseguir. E o Senhor aqui está falando, igreja, sobre o tempo. Pede Deus força, pede Deus graça. Fala com o Senhor: Senhor, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Me ajuda a esperar o teu tempo da prova de maio. Glória a Deus. Porque Aleluia. Jesus falou ali com Maria: o que eu tenho contigo, mulher. Jesus estava falando: eu preciso consultar meu Pai para ver se chegou a hora. Ai, irmão, espera o tempo de Deus, porque as coisas, a bênção no tempo de Deus, ela
costumo dizer, igreja, que tem bênção na minha vida e na tua vida, que para tu receber e para mim receber é questão de honra para Deus. Irmãos, e aquele vinho ali faltou. E se aquele vinho Jesus não fizesse alguma coisa, aquela família ia passar vergonha. Espera o tempo de Deus. Está entendendo o que Deus está falando para ti nesta noite? Deus não quer te dar nada. É por tua conta própria. Deus quer te dar tudo no tempo e na hora dele. Porque ele é perfeito, igreja. Em nele não há sombra de variedade. Em Jesus não há mistura. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Glória, glória a Deus. E se Jesus não estivesse naquela festa, aquele casal ia passar uma grande vergonha. E naquela época, irmãos, faltar vinho, faltar comida, era um caos de indignação, igreja. Se os irmãos pregar a Bíblia para estudar, os irmãos vão entender o que Jesus está falando nesta noite. Seria indignação, seria uma grande vergonha, seria uma falta de consideração, irmãos, naquela época com os convidados, Lena. O negócio era mais estreito naquele tempo. E o que o Senhor está falando hoje? Jesus está na casa. Aleluia. Jesus está dentro do teu coração. Você está no templo de Deus. Aleluia. Deus está aqui também. Está contigo aonde quer que você vai. Você serve a Jesus. Jesus está dentro de você. Então acalma o teu coração. Aleluia. Acalma o teu coração. Espera o tempo de Deus chegar. Porque Jesus teve que pedir ao seu Pai, orar e perguntar se era a hora dele fazer o milagre. Irmãos, e a palavra de Deus diz que foi o melhor vinho, que as pessoas ficaram admiradas. Está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Aguarda o teu tempo. Porque o que Jesus quer te dar vai ser admirável. Vai ser comentado. As pessoas vão olhar e vão dizer como é que pode. Mas foi Deus que fez. Né? Nós olhamos para uma mulher grávida. A criança, para vir ao mundo, precisa de 9 meses de gestação. E se a criança vem ao mundo e antes do tempo, irmão, no princípio da gravidez, não tem nem menos chance de vida. E talvez com 5 meses, com a tecnologia de hoje, com a ciência avançada, com os hospitais, né, de grande porte, ela pode talvez até sobreviver, né? E se a criança vem com 6 meses, também já é mais fácil dela sobreviver. Irmãos, mas olha a luta para a mãe, Lena. Olha a luta para aquela mãe com o filho. Irmãos, e quando uma criança ela vem no tempo da gestação normal, a mulher vai ali ter seu filho, ela tem seu filho e ela sai dali, fica um tempo, né, que tem que esperar de 2 dias e daqui a pouco ela tem alta e ela vem com o seu bebê para casa. Ela vem feliz e todos vêm visitar
vamos lá. E a criança quando vem fora de tempo? Olha a luta daquela mãe dentro do hospital. Não sabe se o filho morre ou se o filho vive. Irmãos, então o que o Senhor está falando, assim mesmo é a vida espiritual. Espera o tempo de Deus. E no tempo de Deus vai se cumprir o que Ele te prometeu. E o que Ele me prometeu. No tempo de Deus, o milagre vai acontecer. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E você vai alcançar a tua vitória. A tua vitória vai ser comentada. E a tua vitória vai deixar história. Né? Porque é o Senhor que fez e te concedeu. E essa palavra que o Senhor me deu nesta noite, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Maravilha.